Dando sequência na parte teórica, agora a gente vai ver as propriedades que ficaram faltando daquela listagem que eu passei do vídeo teórico anterior. Bom, só informar para vocês que a sequência que eu vou apresentar no vídeo aqui vai estar diferente da que eu disponibilizei dos slides para impressão, tendo em vista que eu juntei agora a parte teórica, né, dos slides aqui relacionados às propriedades, para evitar ficar gravando vários vídeos curtos, tá? Esse vídeo ele vai ser breve, porém vai ser um vídeo único, né? E não vários vídeos para mostrar cada uma das propriedades, né, alternando com o exercício. Bom, então, retomando aqui a parte que a gente estava estudando, vamos agora verificar sobre o momento estático, ou também chamado de momento de primeira ordem. O que seria essa propriedade? Essa propriedade ela vai indicar para a gente qual que é na verdade ela vai indicar não, ela vai ser utilizada para que a gente possa calcular a resistência ao cisalhamento de uma seção, ou então determinar qual seria a tensão de cisalhamento que atua na seção transversal, tá? Essa parte aqui a gente vai voltar quando formos estudar cisalhamento em seções de vigas, né? Então é apenas para mostrar como que é feito o cálculo, tá? E essa propriedade ela vai ser aqui o produto da área do elemento pela sua distância em relação ao eixo considerado, ou seja, é o momento que uma determinada área ele gera em relação ao eixo. Aqui a gente tem uma figura, né, essa figura vermelha com o elemento aqui infinitesimal dA. Essa área dA ela vai provocar um momento em relação a y de x dA, né, que seria momento é força vezes distância, né, ou então nesse caso aqui, né, a gente vai usar área, então vai ser área vezes distância. Então ficaria dA vezes x vai ser o momento estático em torno de y, que é o que está descrito nessa segunda parte aqui, né, na segunda equação. Bom, se a gente considerar agora para x, né, que seria o momento estático em torno de x, nós temos aqui a distância vezes a área, tá? Só lembrar, momento não era força vezes distância? Só que agora o momento estático a gente usa a área vezes a distância. E aí a gente vai ter aqui, ó, momento estático em torno de x é igual a integral de y dA. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, de como que calcularia cada uma desses momentos estáticos e a soma de todas essas áreas, né, para a gente obter da seção inteira, tá? Porque assim como a gente faz no cálculo de inércia, que vocês vão ver na próxima propriedade, a gente pode dividir essa seção aqui em várias partes para facilitar o cálculo, né? Então eu tenho uma seção composta aqui, né? Essa aqui está tipo um I, né? Com a base aqui menor, que formou três áreas mais simples de serem calculadas, que vai facilitar a gente fazer a soma, né, o somatório aqui desses momentos estáticos, tá? Então, se eu quisesse apenas o momento estático da área 1, basta eu calcular aqui, né, a área 1 vezes o YCG1, que é o que está demonstrado nessa primeira parte. Para o 2, a área 2 vezes o YCG2, tá aqui. E para a área 3, ficaria a área 3 vezes o YCG3, que está representado nessa terceira equação, né? E caso eu quisesse aqui calcular o momento estático, né, total para essa figura em torno de x, basta eu somar as três parcelas, que é o que está demonstrado aqui na quarta equação. Então a gente pode fazer isso. Eu posso dividir uma seção complexa em várias partes que representem aí figuras mais simples de serem calculadas a área e determinada aí a distância. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Retângulo, que eu coloquei aqui dois retângulos para simplificar, mas o que quer representar nessas figuras, né? É que quando a gente tem simetria em relação aos eixos, nós temos que o momento estático é igual a zero, tá? Então, por exemplo, nessa primeira figura aqui, né? Se a gente considerar o momento estático em torno de x, eu vou ter a metade da área positivo e a metade da área negativo. Então acaba que uma anula a outra e aí eu tenho
o momento estático em x igual a zero. O mesmo vai acontecer em torno de y, né? A gente vai ter metade da área para a esquerda, que é negativo, metade da área para a direita é positivo, e aí um cancela o outro, então SY vai ser igual a zero. Já na segunda figura aqui, ó, onde o eixo ele foi colocado, né, o eixo x ele foi colocado na base e o y passando pelo centro da figura, né, a gente percebe que o y tem simetria, então o momento estático em torno de y vai ser igual a zero. Já em relação a x, a área toda está para cima, né, do eixo x, então não tem simetria, esse momento estático não vai ser igual a zero. Então a gente precisaria calcular esse momento estático. Aí bastaria eu calcular essa área vezes a distância e eu teria, né, o momento estático em torno de x. Aqui eu tenho um exemplo numérico, né, com o valor aqui de 2 e 8, o eixo x passando pela base, a área é 2 vezes 8, que está representada aqui, e a distância é metade da altura nesse caso, então vezes 1. Então o momento estático em torno de x vai ser igual a 16 U elevado ao cubo, né? U porque não foi definida a unidade. Se fosse centímetro, ficaria centímetros cúbico. Se fosse milímetros, milímetros cúbico. Como não foi definido, então eu poderia ter colocado aqui U elevado ao cubo. Bom, agora entrando na parte de momento de inércia, acho que essa propriedade ela é bastante conhecida, né? Essa propriedade ela está relacionada com a dificuldade que um corpo apresenta de sofrer rotação, né? Ou seja, um movimento de rotação de um corpo. O exemplo clássico disso aqui, eu vou mostrar no próximo slide, como que eu represento esse comportamento, né, dessa propriedade de um jeito simples. Tá? Mas basicamente o que seria o momento de inércia? É a propriedade geométrica que vai expressar a dificuldade em se alterar o estado de movimento de um corpo em rotação. É uma medida de resistência à flexão. Então, toda vez que a gente for trabalhar com um elemento que está preponderantemente submetido à flexão, o ideal é o quê? É que a gente tenha a maior inércia disponível, né? A maior inércia da seção, ela esteja disponível para resistir a essa solicitação de flexão. Dessa forma, a gente tem uma certa economia, sem alterar consumo de materiais, tá? Eu posso ter, por exemplo, um elemento 10 por 30 de um modo que ele tenha, né, uma resistência à flexão bem maior, apenas conforme a disposição que a gente faz a peça ter, né? De acordo com a disposição da peça, eu posso ter ganho de resistência sem alterar o consumo de material. Então aqui eu tenho a representação, né, novamente, de uma área, o elemento diferencial, e a gente tem que essa propriedade ela vai ser calculada como sendo, né, um momento de segunda ordem, ou seja, eu vou pegar aqui o valor da distância, elevar ao quadrado vezes a área, né? Então é o momento, né, aqui da área, só que a distância ela é elevada ao quadrado. E o mesmo vai ser aqui no outro eixo, né? Eu vou pegar o valor de y ao quadrado vezes dA. Bom, eu deixei até uma figura aqui do lado que traz mais uma propriedade para a gente, né? Que seria aqui o momento polar de inércia. O que seria esse momento polar de inércia, né? Vamos só voltar aqui nas inércias dos eixos x e y. Então, olha só, inércia em torno de x é o y ao quadrado dA, né? Que seria em torno desse eixo. E em torno desse outro eixo seria x ao quadrado dA. Então, a gente já verificou que isso aqui seria uma resistência à flexão, né? Ela dificulta, né? Conforme maior for o valor do momento de inércia, maior vai ser a dificuldade de sofrer rotação do elemento. Já esse momento polar seria uma restrição à torção, tá? Enquanto essas duas aqui seria uma restrição à flexão, essa outra seria uma resistência à torção. Então, é uma propriedade que vai mostrar, né, o quão difícil é torcer um elemento, tá? Eu deixei ela aqui separada, eu até não tinha abordado ela no slide, mas eu achei viável ali a gente já explicar ela agora, colocando essa figura. Bom, e aqui ó, tem o exemplo que eu
falei, né, anteriormente aí que seria fácil de a gente analisar isso, né, como que seria o momento de inércia, né, como que a gente analisa como essa propriedade pode colaborar na resistência à flexão. Vamos supor que a gente pegue uma régua e coloque ela na disposição 1 e 2. Se a gente analisar o comportamento nas duas situações, o que a gente vai perceber? Que se eu segurar a régua na extremidade para os dois casos e aplicar uma força na outra extremidade, eu vou ter uma disposição que a régua ela vai sofrer uma curvatura maior e na outra disposição ela vai ser considerada até rígida, né? A curvatura dela vai ser pequena ou às vezes nem vai ter uma pequena curvatura, né? Devido a quê? Devido ao momento de inércia dessa primeira disposição ser maior do que da segunda disposição. Então, se a gente tem uma força que vai ser aplicada, conforme está mostrando aqui, né, pelo dedo aqui da ilustração, se eu tenho uma força que vai ser aplicada dessa forma, é melhor a gente dispor a régua de qual forma? Do jeito 1 ou do jeito 2, né? Da disposição 1 ou da disposição 2? É óbvio que é da disposição 1, né? Eu tive aqui uma maior resistência, uma deformação menor e eu tenho o mesmo material, né? A mesma quantidade de material. Eu não tive que aumentar material para evitar essa curvatura, né? Então é isso que ocorre em estruturas. Às vezes a gente vai ter uma viga que vai ser submetida à flexão e às vezes a gente vai, ao invés de ficar aumentando a largura dessa viga, eu vou aumentar um pouco na altura, né? Como assim? Vamos supor, às vezes eu vou precisar, para combater essa curvatura aqui, aumentar 15, 20 centímetros na largura da viga. E às vezes só 5 centímetros na altura já resolveria. Por quê? Porque lembrando aí da equação, né, da inércia do retângulo, que é a mais simples, né? Ela é base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, se eu aumento, né, aqui na altura, seria como se eu estivesse aumentando ao cubo, né? Eu tenho um número aqui que vai ser elevado ao cubo. Então, é melhor eu aumentar 5 centímetros em H do que 15 centímetros em B. Né? Dessa forma, a gente vai ter uma melhor resistência à flexão. E isso vai ocorrer na disposição de pilares, né? Por exemplo, vamos criar uma área branca aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, uma viga que ela é pouca carregada, né? Nesse sentido aqui, ela é curta e pouco carregada. E eu tenho uma outra viga que ela é longa e bastante carregada nessa outra direção. Como que é melhor a gente colocar o pilar? É melhor eu colocar o pilar dessa forma, se eu tiver um pilar retangular, né? É melhor eu colocar a maior dimensão para a viga azul, ou é melhor a gente colocar a maior dimensão para o lado da vermelha, que é mais carregada, né? Que vai gerar aqui um maior momento. Então, é melhor o quê? Que a gente disponha dessa forma aqui. É a inércia contribuindo para a resistência à flexão da estrutura. Tá? Então, essa propriedade ela é bastante importante. Bom, dando sequência, aqui em momento de inércia, como que a gente pode calcular? Né? Ou a gente vai calcular por integral, conforme está demonstrado aqui, ou então a gente pode usar o teorema dos eixos paralelos. Provavelmente vocês estudaram isso aqui em mecânica, né? O que traz aqui o teorema dos eixos paralelos? Vamos só dar uma lida aqui nesse slide. Ó. O momento de inércia de uma superfície plana de área A com relação a um eixo qualquer de seu plano é igual ao momento de inércia da superfície em relação ao eixo que passa pelo seu centro de gravidade paralelo ao eixo anterior, mais o produto da área A da superfície pelo quadrado da distância entre os eixos. Então, a inércia x de um elemento ela pode ser calculada considerando a inércia dessa seção, desde que os eixos passem pelo centroide mais a área vezes a distância ao quadrado. Então, se a gente tiver uma figura, né, uma seção transversal, e conseguir dividir ela em 10 partes, a gente pode fazer o somatório considerando
né, o teorema dos eixos paralelos. Aqui no próximo slide, ó, eu tenho um exemplo. Deixa eu ver se no outro... Não, aqui eu já não tenho. Nesse slide aqui, ó, eu tenho um exemplo. Essa seção, como que eu iria calcular o momento em torno de x? Eu posso dividir em 3 partes, né, 3 figuras. Vou falar a figura para ficar mais fácil, tá? Então, eu posso dividir na figura 1, figura 2 e figura 3. Aí eu tenho a inércia dessa figura mais a área vezes d ao quadrado. A inércia dessa segunda figura mais a área vezes d ao quadrado, mais, né, a inércia dessa terceira figura mais a área vezes d ao quadrado. Lembrando que o eixo ele tem que estar passando no CG, tá? No que seria o centro geométrico, né? Ou centroide da figura aqui, certo? Que seria da seção. Então, por exemplo, vai ter até um exercício que a gente vai resolver que na hora de passar a equação, né, do centroide, vamos supor, na verdade vai ser um semicírculo, né? Vamos colocar do retângulo para ficar mais fácil. Deixa eu só mudar a cor aqui, senão não sai. Então, por exemplo, tem uma diferença quando a gente coloca o eixo passando aqui, ou então o eixo passando conforme o azul aqui, né? Se eu considerar o azul sendo x, ou se eu considerar a cor preta sendo x', a inércia em torno de x' não é igual à inércia em torno de x. A gente tem uma diferença. Vocês provavelmente já devem ter estudado isso aqui em mecânica, mas eu estou apenas relembrando, né? A inércia em torno de x, ela vai ser BH ao cubo sobre 3. Já a inércia em torno de x' vai ser BH ao cubo sobre 12. Então tem essa diferença, né? Bom, e o mesmo vale para y, né? Divide a seção em várias figuras, né? Ou várias partes aqui, e faz o somatório da inércia mais AD ao quadrado, e da mesma forma o eixo passando pelo centroide da figura. Bom, aqui seria mostrando, né, a diferença. Acabou que eu já adiantei um pouco, né? Aqui a gente tem o eixo passando na base. Deixa eu só trocar a cor aqui para destacar. Então, olha só, o eixo x está passando pela base, inércia de x é igual a BH ao cubo sobre 3, né? Já se a gente tem essa outra situação aqui, ó, com o eixo passando no centroide da seção, aí é BH ao cubo sobre 12. Então, a gente tem que calcular, considerando, né, a posição do eixo. Se eu quero a inércia para o eixo aqui na base, a gente tem que ter em mente que o intervalo a ser calculado aqui vai ser de 0 até o limite aqui, que seria h, né? E se eu quero aqui para esse outro eixo que está tracejado, aí eu tenho que o meu intervalo vai ser de menos h sobre 2 até h sobre 2. É na onde a gente encontra aí a diferença. Partindo agora para mais uma propriedade, que seria o módulo de resistência, em que o módulo de resistência de uma superfície plana, também pode ser chamado de módulo resistente, é a razão entre o momento de inércia e a distância máxima entre o eixo e a extremidade da seção considerada. Essa propriedade ela vai ser utilizada para dimensionar peças à flexão. Por exemplo, quando a gente for dimensionar sapatas isoladas, né? Eu vou estar calculando as tensões na base e eu vou estar utilizando esse módulo de resistência para verificar os valores dessas tensões. Então, essa é uma propriedade bastante empregada também na engenharia civil, que, conforme disse aqui, né, na definição, a gente calcula esse módulo de resistência, ou módulo resistente, como sendo a inércia em torno do eixo analisado, dividido pelo y máximo. Ou seja, se a gente considerar aqui, ó, uma sapata retangular, com a dimensão aqui, vou chamar aqui de A e aqui de B, eu vou ter um eixo que eu posso chamar de X, ou então de A e de B minúsculo, por exemplo, aí fica a critério, tá? Vou chamar aqui de X, e aqui eu vou fazer o eixo Y. Então, se eu quero, só vou colocar a simbologia aqui, né, para ficar mais claro. Então, se eu quero calcular o módulo resistente em torno de X, que seria nessa direção aqui, ó, que eu vou indicar na cor verde, eu vou pegar
a inércia em torno de x dividido pelo y máximo, ou seja, o y máximo estaria aqui nesse ponto ou nesse daqui, né? Depende da direção que a gente for calcular. No caso, se eu quiser verificar uma força, uma tensão máxima, né, de compressão na base, e esse momento ele estiver nesse sentido aqui, a maior tensão vai estar nesse ponto, né? Então, esse módulo de resistência, ele vai estar auxiliando nesse tipo de dimensionamento, né? Aqui nós temos um exemplo de cálculo do módulo de resistência, né? O módulo resistente para uma seção retangular, com as dimensões aqui de largura B e altura H. Então, o módulo resistente em torno de x vai ser igual à inércia de x sobre y máximo, onde a inércia de x vai ser B vezes H ao cubo sobre 12, né? Base vezes altura ao cubo sobre 12, e o y máximo vai ser o H sobre 2. Simplificando, nós temos que o módulo resistente em torno de x é B vezes H ao quadrado sobre 6, de maneira análoga, a gente vai fazer para o eixo y, né? Onde nós temos a inércia em torno de y, a base é o H, a altura é B ao cubo, né? Dividido por 12, e o x máximo seria B sobre 2. Simplificando a equação, H vezes B ao quadrado sobre 6. Nós temos mais uma propriedade a ser estudada aqui, né? Que seria uma propriedade, seria o raio de giração, que é uma propriedade geométrica obtida pela raiz quadrada da relação entre o momento de inércia e a área da superfície. Essa propriedade ela vai ser muito utilizada quando a gente for fazer dimensionamento de colunas, né, ou pilares, porque ela está relacionada com a flexibilidade de colunas. Ou seja, eu consigo ter aqui um parâmetro para analisar o quanto uma coluna ela pode deslocar lateralmente, né, que seria chamada aqui como o estudo, né, que a gente faz seria sobre flambagem de colunas, né, e aqui a gente tem como que é feito o cálculo desse raio de giração. Só ressaltando aqui que quanto maior for o raio de giração para uma direção, maior vai ser a rigidez desse elemento, né? Então, menor vai ser a chance dele ter um deslocamento lateral, né? Ou seja, dele sofrer flambagem.